Olá, boa tarde, amantes das suculentas, tudo bem com vocês? Como prometido no vídeo anterior, trago para vocês a atualização de replantes das suculentas que eu decapitei. Desde já, desejo para você uma ótima tarde, que Deus abençoe você onde estiver. Fica com esse céu lindo, gente, lindo. A tarde aqui tá maravilhosa, tá um solzinho gostoso. De manhã teve mais fresquinho e agora à tarde o sol tá lindo, tá uma tarde muito linda. Siga aqui o canal se você ainda não segue, fazendo um favor. Ative os sininhos para você receber notificação de vídeo novo. E se você quiser comentar, comente, deixe o seu comentário e fala aí das suas suculentas, da sua experiência. Vem comigo, que a gente tem muito trabalho aqui hoje, muita mão na terra. Bom, gente, aqui tá a minha bacia, né? Já tá pela metade, porque eu comecei a plantar, tá? Já comecei, iniciei, deixei primeiro durante 5 dias, né? Até elas secarem, o caulezinho delas, até dar tipo uma películazinha, tá vendo? Natural. Não coloquei canela, não coloquei nada. Elas secaram e eu iniciei os replantes hoje pra começar a dar tempo, né? Porque a gente, na verdade, não é começar a dar tempo, a começar a ter tempo. Porque, como eu falei, a gente planta e tem o trabalho, né? Do cultivo, tem o trabalho de estar cuidando das suculentas. E não é fácil, requer mesmo atenção. Então, Josi, mas está na época de fazer replantes? Gente, aqui em casa não olha a questão da época, tá? Não estando chuvoso o tempo, eu faço replante, porque elas estavam bem pernudinhas, não estavam bonitas, tá? Estavam em sofrimento já. Então, legal foi decapitar mesmo. Tem umas 3 que eu plantei com raiz, só fiz o replante, troquei a terra. O resto tudo eu decapitei. Decapitei mesmo, sem dó. E aí já algumas, né, das que eu comecei a fazer hoje. É terra mesmo, tá? Não misturei muita coisa, tá? Porque é muitas plantas e se fosse para eu fazer isso, eu ia ter um trabalhozinho. E como essa daí, ó. Essa daí tá com raiz, tem mais 3 com raiz, mas as outras tudo eu fiz decapitação, tá? Como eu disse, esperei elas secarem naturalmente, sem pressa, né? E hoje eu arrumei esse tempinho para estar colocando elas sobre a terra. É só colocar sobre a terra, gente. Quando eu falo plantar, é só colocar sobre a terra. Não tem que afundar muito nem fazer muita coisa, não, tá? Mas, como eu disse para vocês, né, quando eu cheguei lá em cima para ver essas suculentas no quintal, eu fiquei muito triste, porque senão eu ia perder elas. Então, eu resolvi fazer os replantes, né, decapitar, porque agora, nesse momento, o ideal era decapitar, tá bom? Você vai ver aí se há necessidade, né, no seu cultivo de estar fazendo o replante dessa forma, ou não, se é só fazer uma limpeza, tá? Mas aqui, para elas ficarem bonitas, ficarem, né, com força, é só mesmo a faquinha, tá? Passar a faquinha mesmo. Bom, parecem poucas, mas isso aí é só o começo, tá? Foram muitos vasinhos, muito mesmo, e eu tive que sentar, tive que dedicar um tempo agora da tarde só para isso mesmo. Reparem que os vasos... Jô, você misturou a suculenta? Se misturei, porque são muitos vasos e se eu fosse separar espécie por espécie, o que ia acontecer? Ia gerar muitos mais vasos e o meu espaço lá em cima já tá curto, já tá pequeno. Então, ó, eu fiz aí os vasinhos com várias juntas, simplesmente para elas ficarem fortes e enraizarem. Depois eu dou meu jeito. Mas por enquanto os vasinhos estão aí todos mestiços, tudo misturado, todo mundo junto, tá? É lógico que algumas são diferentes das outras, gosto de muita água, outra não. Mas aqui em casa eu rego tudo em um dia só. Por exemplo, e quando tá muito quente, eu tiro um dia na semana e vou lá e faço a rega de mangueira em todas. Né? Tenho sombrite, tenho a luna agrícola, tá quase já na hora da gente tirar aqui, porque o tempo tá ficando diferente, né? Tá ficando friozinho e não tem necessidade. Mas como elas estão no quintal, lá pega bastante sol quando tem sol. Então, se tiver um solzinho, elas já pegam, são as primeiras a pegar, tá? O sol sai bem cedo e fica até no finalzinho da tarde. Deixa eu falar para vocês uma coisa que eu observei. Algumas eu iria perder mesmo, porque as folhinhas já estavam caindo. O caulezinho, algumas estavam apodrecidos, então eu tive que cortar para poder salvar, tá? E como que vai ser? Não sei. Como que vai ser o desenvolvimento? Também não sei, porque eu imagino que nessa época agora algumas elas são mais lentas, né, no desenvolvimento e outras reagem normal porque elas gostam, né? Mas aí a gente vai ver como que vai ser e vamos acompanhar juntinhos. Bom, olha só o tamanho. Essas daqui são as maiores que eu separei nesse balde.
para eu já estar colocando. E aqui são as menorzinhas, que são as mudinhas, as que estavam juntas. E aí eu resolvi separar para plantar as maiores primeiro e deixar os vasinhos menores, pote 6, por exemplo, para estar fazendo vasinhos com várias, né, iguais, assim, juntas, né, na verdade. Várias juntas nos potinhos 6. No potinho 11 eu coloquei essas maiores. Tem as tacinhas que eu plantei também, mas não fiz só uma espécie. Juntei tudo e coloquei tudo, tá bom? Bom, aí, né, eu tentei adiantar um pouco o vídeo, gente, porque senão vai ficar muito grande. Mas olha só como que ficou. Bem misturadinhas, né? Mas é como eu disse, se eu fosse separar, ia dar o triplo de vasos. E para mim não é legal agora no momento, porque eu não tenho espaço. Mas olha só, ficaram uma gracinhas, né? Ficaram muito bonitinhos os vasinhos, as tacinhas. E se Deus quiser, já elas estão enraizadas, fortes, né? E o desenvolvimento vai ser muito bom, eu tenho certeza. Eu vou estar mostrando para vocês, eu subi no quintal para mostrar para vocês o restante, né, dos outros estaleiros. E eu tive uma surpresa, não estão muito ruins não, tá? Só que eu vou precisar fazer uma limpeza, cuidar. Gente, não repara a bagunça aí desse cantinho não, porque elas vão ficar aí por um tempo. Eu acredito que durante uns 10 dias, tá? Para depois eu colocar elas lá em cima no quintal. Porque ainda estão sem raízes, né? E aqui tá assim, às vezes do nada, mesmo frio, começa a chover. E mesmo que lá em cima é tampado, pega chuva nas laterais. Então, para não correr risco, né? Essas daí eu deixei, porque estão bem maiores. Eu vou arrumar vasinhos mais altos, né? Para colocar elas. Essa aurícula, essa colher de cobre também. Aí depois eu vou estar mostrando para vocês. Essas daí eu deixei por enquanto, nem fiz o replante, que eu tenho que arrumar uns vasinhos mais fundos, né? Bom, aqui em cima já onde elas estavam, ficaram algumas, percebe-se, né? Pois então, essa tacinha tá linda, eu não quero mexer nela, tá bonitinha, não tá com risco de nada, né? Essas outras aí, ó, igual eu vi, é só a limpeza mesmo. Algumas eu vou perder, né? Mas aí eu vou tentar salvar as folhinhas para fazer replante. Aí a línguas, olha que linda, gente, lindíssima, lindíssima. Tá bem sujo, tá vendo? Vou fazer uma limpeza aí no sábado. Ficaram só esses vasinhos aí. E eu vou fazer uma mistureba também, tirar, né, as folhinhas. Aquelas que dá para aproveitar sem replante, sem decapitação, eu vou aproveitar. Esse canto aí, gente, algumas eu vi pernudinhas. Outras estão com hastes florais, eu vou tirar, tá? E outras eu vou só fazer limpeza, porque eu observei aqui que não tem necessidade de replante de todas. É mais limpeza e cuidado mesmo que eu deixei, tá? Eu fui desleixada, então agora é hora de cuidar. Mas tem umas que estão muito bonitinhas, gente, muito fofinhas. Estão em desenvolvimento muito bons, ó. É folha seca por baixo, sujeirinha. É isso mesmo, ó. Mas estão lindas. Eu acho que nesse cantinho eu não vou ter tanto trabalho, não. Se Deus quiser vai dar tudo certo, é fazer uma limpeza boa. Esse aqui já é o outro estaleiro, tá? Do lado de lá. Eu observei também que estão bonitas. Olha, gente, essa Mayalen, que coloração linda aqui. Olha só, gente, estão lindas. Estão lindas demais, de verdade. Pelo tempo que ficaram descuidadas, observei que não vai ter tanto trabalho. Algumas eu perdi aí, tá? Outras é fazer a limpeza também. Tirar essas hastes florais, fazer a limpeza bem debaixo das folhas, né? Para abrir esse espaço para respirar as raízes, ó. Mas olha que coloração linda. Esse pozinho branco, gente, não é fungo, tá? É a terra de atomácea que eu polvilhei. Já tem um tempo, tá? Então não é. Olha que lindas que estão. Tão bonitas. Só precisam de um cuidado, de um olhar, né? E eu vou fazer isso. Vou estar fazendo a limpeza. Aqui eu não vou replantar, nem decapitar. Só se alguma tiver muita necessidade. Vou estar fazendo assim. Por quê, gente? Porque se eu for decapitar todas e fazer o replante, não há terra, vai ter que vir um caminhão. E aqui em casa eu tenho que comprar terra, não tenho terra no quintal. Então eu tenho que ajeitar a terra, né? E é isso, algumas eu vou limpar, já tô até quebrando as hastes florais. Outras eu vou tirar folhinhas por baixo. E é isso. Ó, estão muito bonitinhas, eu observei aqui. Tá sem sinal de fungo. Mas é um cuidado que tem que ter mesmo. Tá precisando de rega também. A terra tá bem seca já.
Mas eu vou regar só depois que eu fazer a limpeza aqui, provavelmente no sábado, que aí eu não trabalho, vou estar em casa tranquila e vou fazer a limpeza disso tudo aqui, colocar as outras no lugar. Eu acho que sábado, se tiver tudo certinho, a previsão do tempo tiver tudo ok, eu vou colocar as que estão lá no terraço que eu fiz o replante, decapitadas, vou colocar já no lugarzinho aqui, né? E já deixar para pegar, para adaptar já o sol de novo, porque se ficar muito tempo também fora do sol, começam a estiolar, elas não ficam bonitas, porque já estão acostumadas aqui no tempo. No tempo que eu digo assim, pegando o sol, né? Pegando o ambiente, a temperatura ambiente. Então, eu vou estar colocando aqui. Mas, ó, estão bonitas, tá faltando cuidado mesmo, né? Eu tô muito feliz porque eu gosto das minhas plantinhas e eu fiquei com muito medo de perder elas, ó. Vou tirar umas folhinhas que tá ali queimada, fazer a limpeza. E eu fico feliz de ver que, graças a Deus, elas estão, assim, a maioria saudáveis. Faltou tempo, mas agora eu vou procurar ter tempo, né, de estar subindo no quintal. Eu sei que questão de saúde, né, gente, é meio complicado, como eu já disse para vocês no outro vídeo anterior da minha sogra, mas eu tenho que arrumar um tempinho para as plantas. E ela também gosta das plantas, eu levo o vídeo para ela ver, porque ela não consegue subir aqui em cima, e ela fica muito feliz. Olha só, gente, tá muito lindas, né? Lindas demais. Graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Só quem gosta de cultivar sabe a alegria de vê-las assim coloridas, né? Gente, muito obrigada pelo carinho até aqui. Você que teve toda a paciência de estar, né, me acompanhando no vídeo. Fica com esse céu lindo, maravilhoso. Que Deus abençoe sua casa, sua família, né? E que nós possamos estar juntinhos novamente, né? Em breve, em uma próxima atualização. Deixe seu like, curta o vídeo e se você não me segue, segue aí que é um prazer receber você no meu cantinho.